Bom, a paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui hoje, vamos gravar mais uma palavra para a nossa reunião de domingo. Para este domingo, separamos uma palavra que está lá em João 5, que é uma palavra bem conhecida pelos irmãos, que é onde Jesus, na sua caminhada, ele cura um paralítico no tanque de Betesda. Então, vamos ler a palavra. João 5, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porque quando um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Até aqui, meus irmãos. Bom, esta é a palavra do Senhor. Vamos orar para iniciar a reflexão. Senhor, Santo Deus, Pai misericordioso e bom, Pai, o quão bom é a Tua palavra, Senhor, quão bom é as Tuas misericórdias, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a absorver conhecimento, Senhor, para que possamos guiar, andar sobre a Tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, faça morada em nossa mente e nosso coração. Guie o culto conforme a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, vamos lá. Então Jesus Cristo, enquanto ia pregando as boas novas, e o que é as boas novas? Boas novas é o Evangelho, é o novo Evangelho de Jesus. Ele ia passando pelos lugares e ia fazendo milagres. Ele ia curando cegos, ia ressuscitando pessoas encostavam nele e eram curadas, e assim Jesus Cristo ia seguindo, pregando a sua palavra e fazendo milagres, mostrando que Deus, através de seu Filho, ele próprio Jesus, poderia fazer milagres. Pois bem, o povo ia acompanhando o Senhor Jesus e os apóstolos, eles iam aprendendo com Jesus Cristo. Certo dia a palavra diz que Jesus estava indo rumo ao templo em Jerusalém, porque haveria lá uma grande festa. Mas antes, ele passa por um lugar. E as características desse lugar é o seguinte: é uma porta das ovelhas, né? No versículo 2 está escrito: ora que em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado Betesda. Betesda significa lugar de milagre, lugar de purificação. Então, o que era o tanque de Betesda? Betesda era um tanque, uma piscina, onde as pessoas se purificavam, tá? Eventos arqueológicos hoje encontraram o lugar desse tanque, né? Porque há ali algumas características. Primeiro, a porta das ovelhas. Eu já vou explicar o porquê, né? E diz também que ele tinha 5 alpendres. Ou seja, o que seria alpendres? Alpendres ali, na verdade, é como se fosse um telhado, um beiral. Então, como eram 2 tanques, tinha um tanque do lado direito, um tanque do lado esquerdo, e entre eles tinha um telhado, além dos 4 em volta. Por isso, 5 alpendres.
E por que porta das ovelhas? Porque assim como os homens que iam para o templo usavam essa piscina para se limpar, para se purificar, para então adentrar o templo, as ovelhas que eram trazidas em sacrifício também eram lavadas lá nesse tanque para serem apresentadas ao sacerdote, porque nós sabemos que as ovelhas usadas em sacrifício, elas tinham que ser ovelhas perfeitas, não podiam ter machucados, não podiam ter mácula alguma, para então, depois que o sacerdote olhasse e desse o ok, elas pudessem ser sacrificadas para Deus, para que Deus perdoasse os pecados daquele povo. Pois bem, meus irmãos, e lá neste lugar a palavra nos conta que tinha um homem, tinham vários homens na verdade, porque como esta notícia de que o anjo, né, mexia as águas e então o primeiro que entrasse no tanque era curado, esta notícia se espalhou. Então ali havia um acúmulo muito grande de muitos homens. Então, coxos, paralíticos, cegos, pessoas que tinham algum problema de saúde, eles iam para lá na esperança de tentar ser cuidados. Então Jesus Cristo foi para lá, passou neste lugar. Diz a palavra que este homem estava lá 38 anos. 38 anos esperando pelo milagre dele. Então Jesus Cristo chega nesse lugar e procura este homem e diz para ele: olha, você quer ser curado? Na palavra que nós lemos agora está escrito, quer ficar são. Na verdade, ele quer dizer, você quer ser curado? E vejam só, irmãos, o homem estava lá 38 anos. 38 anos, a água se movia, as pessoas se jogavam, e ele estava lá. Jesus Cristo se encheu de misericórdia por aquele homem. Ele estava lá e era manco, então não conseguia pular na água. E ele responde então ao Senhor Jesus, ele fala: Senhor, eu estou aqui há tanto tempo, mas quando as águas se movem, não tem ninguém para me jogar lá dentro. Então Jesus diz para o homem: olha, levanta-te, toma o teu leito e anda. O homem, ainda incrédulo, fez o que o Senhor disse. Então ele se levantou, pegou o leito dele e saiu glorificando. Há muitas lições que nós podemos tirar desta passagem na Bíblia. A palavra ainda diz, ela frisa lá no finalzinho, que aquele dia era sábado. E por que ela diz isso? Ainda temos muitos cristãos que acham que o sábado deve ser guardado para o Senhor, né? Como faziam na lei de Moisés. Eles acham que até hoje eles devem guardar o sábado. E naquele tempo não era diferente. Naquele tempo, né, pelo acúmulo de muitas pessoas enfermas e pelas notícias de cura que havia naquele lugar, ele também era frequentado por muitos fariseus. E o que eram fariseus? Fariseus eram os religiosos da época, eram os líderes religiosos da época. Então os fariseus vendo aquilo, viram que o Senhor Jesus curou no sábado. E a cura, por incrível que pareça, também era proibida no sábado, porque era o dia santo. O homem não deveria trabalhar, não deveria se esforçar, ele deveria passar o dia todo adorando ao Senhor. Então a primeira notícia, a primeira lição que eu te trago é que no Novo Testamento, isso caiu por terra como todas as leis. Nós temos o entendimento de que todos os dias são para o Senhor. Lá eles iam ao templo, se purificavam, eles se purificavam para ir ao templo, para adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor. Hoje nós vivemos na graça. Portanto, culto ao Senhor nós temos que oferecer todo dia. Por quê? Porque hoje nós somos templo do Espírito Santo. A palavra diz que Deus não habitaria mais em templos feitos por mãos humanas. Por quê? Porque Ele habitaria em nós.
Portanto, o Espírito Santo de Deus hoje habita em você, habita em mim. Então, não precisa mais de um ritual, de uma preparação para acessar ao Senhor, uma vez que Ele vive em nós. O que nós precisamos entender é que não adianta eu cultuar ao Senhor somente ao sábado ou ao domingo, no nosso caso, que nós vamos nos reunir, né, para a nossa reunião e depois nós vamos partilhar do pão, né, partilhar de uma refeição. Nós precisamos entender que o culto ao Senhor é todo dia. Eu cultuo ao Senhor Jesus Cristo da hora que eu acordo, à hora que eu vou dormir. Então eu acordo e eu procuro manter no meu dia, tomar decisões éticas, né, baseadas, respaldadas no Evangelho. Isso não significa que eu não vá pecar. Inclusive, esta é uma grande dúvida dos cristãos. Nós buscamos santificação, mas vivemos num mundo cheio de pecado. Nós vivemos num mundo onde as circunstâncias acontecem o tempo todo e que vivem nos testando. Por isso, até nós não devemos julgar a ninguém. Nós não estamos aqui para julgar a ninguém. A palavra diz: julguem a si mesmo. O que acontecia naquele tempo é o mesmo que acontece hoje. As pessoas não queriam, por exemplo, que fizessem nada no sábado porque era um dia santo. Mas estavam lá bisbilhotando, fofocando, julgando as outras pessoas. Há uma palavra na Bíblia que diz que os fariseus coam o mosquito e deixam passar o camelo. E hoje não é muito diferente. Hoje as coisas não mudaram tanto assim. Hoje nós reparamos nos detalhes das pessoas, nós esperamos que as pessoas sejam santas e não olhamos para nós mesmos. Veja o governo, por exemplo. O governo que escândalos e escândalos aí, roubo no INSS, escândalo do Banco Master, sem falar dos escândalos da Petrobras, né, da Lava Jato, que foram anulados, né? Mas que o povo ignora. Por quê? Porque coa o mosquito, ou seja, os R$ 600 que eles recebem são suficientes para que eles coem o mosquito e deixem passar o camelo. Essas coisas também acontecem no dia a dia. Será que se for algo para te favorecer, você não coa o mosquito e deixa passar o camelo? Sabe, meus irmãos, viver em santidade não é fácil, mas a busca deve ser contínua. Nós devemos guardar os valores cristãos, nós devemos nos aprofundar no Evangelho. Mas hoje nós vivemos tempos extremamente difíceis. As pessoas não sabem, por exemplo, hoje se são homens, se são mulher. As pessoas hoje não sabem se são seres humanos, uns dizem que são bicho. Outro dia um era um cavalo, era um cachorro. As coisas estão muito bagunçadas. E é nesse mundo que nós vivemos. É nesse mundo que nós, muitas vezes, nos escondemos atrás das dificuldades e ficamos esperando um milagre. O homem estava no tanque de Betesda. As águas se moviam e o primeiro que entrasse seria curado. Mas o Senhor Jesus não mandou aquele homem entrar no tanque para ser curado. E o que será que o Senhor Jesus quis dizer com aquilo? O que o Senhor quis dizer, meu irmão, é que não existem circunstâncias externas que podem fazer aquilo que você tem obrigação de fazer. Por exemplo, muitas pessoas têm problemas financeiros. Então elas esperam que, como que por um milagre, apareça um dinheiro na conta delas, que ganham na loteria, por exemplo. O que é o que não é, e talvez não venha resolver o problema, porque 70% das pessoas que ganham na loteria voltam ao estado que estava antes, ou seja, perdem todo o dinheiro em 2 anos. O problema é cultural, o problema é educacional. É como você não saber dirigir e ganhar uma Ferrari. Muito provavelmente você vai encher ela num poste e vai se machucar em pouco tempo. Assim é com a vida.
O Deus que curou aquele paralítico é o mesmo Deus que continua hoje, que habita dentro de nós. A diferença é que hoje o vitimismo, que também vem do mundo, ele nos assola de tal maneira que nós travamos e ficamos vivendo a vida esperando que alguma coisa aconteça. Mas olha, meu irmão, Deus não vai fazer aquilo que é obrigação sua. Se você tem um vício, por exemplo, se você tem um vício de fumar, você tem o dever de, entendendo o Evangelho, saber que isso não te faz bem. Então você deve abandonar o vício, lutar para abandonar o vício. E não orar simplesmente e pedir que o Senhor simplesmente tire essa vontade de fumar de você da noite para o dia. E isso também é com a refeição, com as pessoas que querem emagrecer, mas não param de comer. Pessoas que querem arrumar um bom emprego, mas não se esforçam em estudar e se capacitar profissionalmente. Meu irmão, Deus não vai fazer aquilo que é a tua obrigação. Sabe, pessoas que entram em relacionamentos problemáticos, esperando que Deus, por um milagre, mude aquela pessoa. Perdoa, meu irmão, Deus não vai mudar aquela pessoa. Aquela pessoa muda se ela quer mudar, se ela quiser mudar. Do contrário, não coloca nas costas de Deus decisões ruins que nós tomamos, que eu ou você tomamos. Nós precisamos começar a encarar a vida com responsabilidade. As atitudes que tomamos são responsabilidade nossa. As circunstâncias da vida aparecerão para todos. Não se engane achando que uma vez que você vai para a igreja, uma vez que você busca obedecer o Evangelho, que você não vai passar por prova. Sim, você vai passar por prova. As circunstâncias vão vir para a tua vida também. As pedras no caminho virão para você também. Assim como vem para o ímpio, assim como vem para o cristão, como vem para o muçulmano, como vem para o budista, como vem para o espírita. Todos passam por dificuldade. A diferença é como nós encaramos essa dificuldade. Aquele homem, ele tinha uma dificuldade, ele não conseguia entrar no tanque. Jesus disse que ele não precisava entrar no tanque para receber o milagre dele. Ele precisava encarar a vida com fé. E você, como você tem encarado a vida? Será que você tem encarado a vida com fé e se esforçado de uma maneira idônea, se esforçado realmente com o seu coração, com vontade de vencer aquilo que te aflige? Sabe, meus irmãos, para um milagre acontecer, é preciso duas coisas. A primeira é que você faça o que é possível ser feito. Tem pessoas, por exemplo, que vivem gripadas. Como é o meu caso, por exemplo. Hoje nós temos aí disponível para a população a vacina da gripe. Então, se você não quer ficar gripado, meu irmão, todo ano, por que você não toma a vacina? Né? Se você tem um problema de diabetes, por exemplo, precisa controlar a alimentação, por que você não controla a alimentação? Poxa, eu quero arrumar um bom emprego, eu quero empreender. O que está faltando para você tomar atitude? A fé é assim, meu irmão. A gente coloca o pé crendo que Deus vai colocar o caminho. Só que existe um porém. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa verdadeira vontade. Deus conhece os nossos pensamentos. Porque nós mostramos para as pessoas quem nós queremos ser. Quem somos realmente, quem sabe, é o Senhor Jesus. Se você quer um milagre na sua vida, você precisa fazer o que tem que ser feito. E aí sim, deixa Deus operar nas circunstâncias. Você faz o que é possível
E Deus faz o que é impossível aos olhos do homem. Meus irmãos, o tanque de Betesda, ele nos ensina que nós não precisamos de amuleto para sermos abençoados. Aquele homem não precisou entrar no tanque para ser abençoado. Os cristãos não aprenderam que não precisam de fazer sacrifício para receber uma bênção de Deus. Tem gente que vai a pé de São Paulo até o Santuário de Aparecida porque quer receber uma bênção ou quer agradecer por uma bênção. Entenda, meu irmão, isso para Jesus é relevante. Isso para Jesus é relevante. Para você pode ter um grande peso, mas para Jesus não tem nenhum. Então entenda, meu irmão, que o teu sacrifício não justifica a inércia em evitar buscar melhorar. E isso não é egoísmo. Eu não vejo o pecado da pessoa querer um emprego melhor, ganhar um pouco mais, querer ter uma boa casa, querer ter um bom carro. Eu não vejo isso com maus olhos. Que isso sirva de combustível para que você se esforce mais. Deus não espera sacrifício, Ele espera obediência. Nós somos fruto de um pecado principal e para isso vivemos as consequências até hoje. Mas não se esqueça, Deus que habita dentro de nós, Ele continua fazendo naquele tempo e continua fazendo hoje. Aquele homem estava lá 38 anos. Deus viu o esforço, a dedicação dele. Será que Deus está vendo em você esforço e dedicação suficiente para entregar o seu milagre? Fica essa pergunta então para a nossa reflexão de domingo. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Nós nos vemos lá então, às 10 da manhã, domingo. Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.